Para a nossa meditação, nós vamos fazer a leitura de Romanos capítulo 8, do versículo 26 ao 30. Romanos capítulo 8, 26 ao 30. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui na Tua presença, por poder ler a Tua palavra, e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a entender, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, a fazer a Tua vontade. Usa-nos, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos, e que nós possamos, ó Deus, ter o nosso coração fortalecido com esta palavra que vai nos abençoar nessa noite, ó Pai. Seja com cada irmão que está aqui, seja também com aqueles irmãos que estão nos seus lares, ó Deus, que estão precisando de ouvir a Tua palavra, receber a Tua palavra, a Tua mensagem. Em nome de Jesus nós oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós lemos é um texto muito confortador. Quantas vezes nós já não ouvimos falar sobre esse texto? Nós sabemos que Deus trabalha no nosso coração, sabemos que é Deus que coloca as palavras nos nossos lábios. Ele sendo um texto consolador, porque ele fala do amor, do cuidado de Deus para conosco, para com a nossa vida, com a nossa família. Nós vemos nesse texto o cuidado que Deus tem para com cada um daqueles que o amam. Quando nós olhamos para os Salmos, nós vemos nos Salmos, sempre deparamos. O Salmo que nós lemos hoje fala que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 40 fala também: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele ouviu a minha voz. E assim outros salmos, todos os salmos, podemos dizer, o salmista, sempre eles olhavam assim para a natureza, olhavam e viam em uma coisa tão simples, ele via o cuidado de Deus para a sua vida. E eu gostaria nessa noite estar meditando sobre esse texto que nós lemos e pensando assim também do cuidado de Deus para a nossa vida, no nosso caminhar, o cuidado de Deus na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Nós sabemos, irmão, nós temos, todos nós que fomos chamados por Deus, chamados para caminhar, chamados para servir a Deus,
nós precisamos desse Deus maravilhoso. E assim como eu já disse, o salmista via em cada detalhe. Nós também temos, e com certeza eu creio que todos aqui têm esse sentimento do cuidado de Deus nos mínimos detalhes na sua vida. Não somente as grandes coisas aos olhos humanos, mas que bênção que foi maravilhosa. Mas não, sim nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas. Deus tem nos abençoado, nos livrado de perigos, nos livrado da tentação. Tudo para quê? Para que nós possamos caminhar em paz e fazer a sua vontade. No versículo 26 e o 27, ele fala aqui no começo, quando diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Ele está falando sobre essa palavra também. Ela está se referindo sobre aquilo que nós devemos estar aceitando. Nós não podemos ver o Espírito. Quem consegue ver o Espírito Santo? Ninguém consegue. Mas pela fé nós podemos sentir a sua bênção, a sua paz no nosso coração. Sentimos tranquilidade, sentimos confortado no momento da dor, da dificuldade. Não são palavras que nos confortam, mas Deus trabalha no nosso coração. E aqui ele está, quando ele fala semelhantemente, né, também o Espírito semelhantemente, ele está falando sobre a esperança. Esperança, lá no versículo 24, esse mesmo texto que nós lemos, que ele diz que aquele que nós não podemos ver a esperança, mas nós cremos. Quem crê, quando nós falamos em uma esperança, nós só crendo para esperar. Mas aqueles que não têm fé, não têm esperança. Então ele diz, semelhante a isto, ele está falando da esperança citada nos versículos 24 e anteriores. O Espírito nos fortalece quando estamos passando por alguma dificuldade, por algum momento. Muitas vezes sem forças para orar. Quem já não passou por um momento assim na vida? Que está sem força para orar. Mas como é bom nós lermos um texto da palavra, a palavra de Deus, que diz que o Espírito nos assiste, Ele nos conduz, Ele fala por nós, intercede por nós. Então Ele nos fortalece quando estamos passando por alguma dificuldade. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa palavra, esses gemidos inexprimíveis, é uma palavra que não temos como expressar, é uma palavra que foge do nosso entendimento. Quando o Espírito Santo intercede por nós de tal maneira que nós não temos capacidade, podemos dizer assim, de entender que ponto é esse. Mas nós podemos sentir esse amor de Deus para a nossa vida, de enviar o seu Espírito Santo para estar trabalhando no meu e no seu coração, para que eu possa entender, para que eu possa descansar, para que eu possa ter esperança, para que eu possa ter o meu coração confortado. Que bênção, irmãos, pensarmos seriamente nesta noite. Nós que somos filhos de Deus, temos o Espírito Santo no nosso coração, na nossa vida, trabalhando na nossa vida o tempo todo, nos mostrando o caminho, intercedendo por nós. No versículo de número 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus. Eu estava meditando sobre essa passagem e pude perceber que esse bem que a palavra de Deus está falando, esse bem que Ele está falando, é o bem para nós prosseguirmos a nossa caminhada. Daquilo que muitas vezes aos nossos olhos não foi tão bom, mas o propósito de Deus na minha vida é para que eu permanecesse. Então eu tive que passar por uma correção. E nós vemos e aprendemos isso até de manhã também, foi falado, que Deus muitas vezes Ele cuida, Ele protege corrigindo. E essa correção nós não sabemos da maneira como Deus vai corrigir. Mas temos que sentir e acreditar que é para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Irmãos, nós vemos aqui, nós temos, não para o nosso orgulho, mas nós temos um cuidado diferenciado. Quando nós olhamos para o mundo, para as coisas que acontecem com a vida daquelas pessoas que muitas vezes não têm nenhum compromisso com Deus e recebem tanto bem, assim como nós também recebemos, mas nós temos uma coisa a mais, nós recebemos a bênção especial, essa bênção da salvação, a bênção da continuidade. Deus nos chamou para ser salvo. Que bênção maior! Essa é a bênção maior, a bênção da salvação, a bênção de que nós vamos gozar para sempre com o Senhor, na eternidade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nesta vida nem tudo é bom ou vemos como coisa boa. Quantas coisas acontecem na nossa vida que muitas vezes nós não ficamos felizes no momento. O crente sofre, o crente tem problemas, tem enfermidade, fica triste e mais coisas nós poderíamos dizer aqui. Mas ele é crente, é um cristão, ele é um chamado, ele é um que é assistido pelo Espírito, mas Deus não quer que nós ficamos no meio do caminho, então para isso Ele cuida. Então para isso Ele trabalha na nossa vida. Ele faz tudo isso para acontecer que esta jornada terrena, nós não se percamos nela. O bem que Paulo está falando é um bem que dá condições para crescermos espiritualmente. Então aquilo que muitas vezes que parecia que não era bom para nós, mas não foi legal isso que aconteceu. Eu sou tão fiel, eu sirvo a Deus, estou indo na igreja, estou participando, sou fiel nos dízimos, participo da reunião de oração, faço o que eu posso na igreja, olha quanta coisa está acontecendo. Irmãos, muitas pessoas podem ter pensado dessa maneira, e muitas pessoas podem até dizer, que Deus é esse? Lembramos da passagem de Jó. Quando Jó começou a perder tudo o que tinha, até a própria família, a sua saúde, a sua esposa, usada pelo inimigo, disse, o que você está fazendo? Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Deus disse, não, você fala como uma louca. Quantos bens nós recebemos? E nós não vamos falar sobre tudo a trajetória de Jó, mas nós vemos que Deus restituiu, porque viu nele um servo íntegro, um servo consagrado.
Então, quando acontece algo em nossa vida que não gostamos, é motivo de refletirmos sobre a nossa comunhão com Cristo. Será que o que eu estou passando? Passei por alguma dificuldade? Alguma coisa? Como está a minha comunhão? Todos nós sabemos que quando nós passamos em algum aperto, alguma dificuldade, nós que somos cristãos, nós se achegamos mais. Aquele que se afasta dos caminhos do Senhor, nós só temos uma resposta, somente uma: nunca foram do meu aprisco. Foram ovelhas disfarçadas, mas aquele que é servo do Senhor, de verdade, serva do Senhor, ele permanece fiel até o fim, porque não é ele que é o forte, mas Deus que é o forte, aquele que intercede por nós, como nós lemos aqui, o Espírito Santo trabalha na nossa vida para nos dar condições de prosseguir essa caminhada até o final da nossa vida, até o momento da glorificação. Nós vamos partir para estarmos com o Senhor. No versículo 29 e 30, nós temos uma resposta sobre o que nós acabamos de dizer, falando sobre as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu também o predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho. Está aqui a resposta. Portanto, o que de antemão conheceu também o predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho. Deus chamou a mim e a você para trilhar, para ser aperfeiçoado. E nós sabemos que para ser aperfeiçoado nós precisamos de correção, porque o ser humano é propenso a falhar, propenso a pecar. Então Deus tem um propósito: sermos conforme a imagem de Cristo. O texto que nós lemos de Isaías, que texto maravilhoso. E quem é o modelo que nós temos, o exemplo, o modelo, conforme queiram? É Jesus. Exemplo de humildade, exemplo que não revidava. Como é difícil, irmãos, pararmos e pensarmos um pouco. Como é difícil nós não revidarmos, como é difícil não abrir a nossa boca. Mas o texto aqui está dizendo que Deus nos chamou para sermos, predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus tem propósito para mim e para você. Deus ama e cuida. Essa palavra, Deus ama e cuida, nós podemos dizer que eles estão relacionadas em uma só palavra. Deus ama, por isso cuida. Se Deus não amasse, Ele não cuidava. Aquele que não ama, não se preocupa com o outro. Mas quando nós amamos uma pessoa, nós cuidamos dela. Então, por isso que eu digo que ela está relacionada uma à outra. Pensamos um pouco sobre essa palavra, o cuidado e o amor. Essas duas palavras caminham junto. Eu creio, vou contar uma ilustração, eu creio que muitos já ouviu essa ilustração, de um pastor que tinha uma ovelha, tinha várias ovelhas, mas tinha uma ovelha que ela não parava no curral. Ela sempre dava um jeito e ela
passava pelo vão do arame e ia lá no pasto do vizinho, ela saía fazer as artes dela, e o pastor estava tão incomodado com aquilo, mas ele amava tanto aquela ovelha, ele cuidava daquela ovelha. Então ele decidiu, pensou, o que eu vou fazer com ela? Então ele resolveu quebrar a sua perna. E ele quebrou a perna da ovelha. E aquela ovelha continuou tendo cuidado do pastor. Enquanto ela estava com a perna quebrada, ela não saía de perto do pastor, recebendo todo o cuidado. E sarou a sua perna e ela continuou perto do pastor. Deus faz isso conosco, irmãos. Nós não sabemos como, a maneira que Deus vai agir na minha vida, na sua vida. Na vida daquele que muitas vezes se afasta dos caminhos. Deus pode agir da maneira como Ele quiser, para fazer com que essa pessoa não se perca no abismo, para que essa pessoa continue firmada no caminho, porque Ele tem propósito para a sua vida, para a minha vida. Esse propósito está porque Ele nos chamou para nós sermos servos, para sermos aperfeiçoados, para sermos como Cristo. Mas para ser como Cristo, nós sabemos que não é fácil. Então nós temos que caminhar nesse processo de santificação. Pensando um pouco sobre o nosso chamado para a salvação. Deus predestinou. O que é essa palavra? No texto que nós lemos, no versículo de número 30, versículo 29 fala disso. Predestinou. De uma maneira bem rapidinha que eu queria estar falando sobre esses pontos, são principais para nós compreendermos. Fomos separados, predestinados, separados para receber a salvação e a glória eterna. Então fomos chamados por Deus. Alguém que é chamado por Deus, ele não vai se afastar. Porque ele foi chamado, aceitou a salvação. Fomos separados para andar no caminho e receber a salvação e a glória eterna. Então recebemos todo o cuidado de Deus. Não vamos ficar parados no meio do caminho, é preciso caminhar. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Estou plenamente certo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele coloca essa palavra: estou plenamente certo, aquele que começou a boa obra em vós. Qual é essa boa obra? A nossa salvação, o nosso chamado. Deus não nos chamou porque nós éramos bonitinhos, porque nós éramos ricos, porque nós éramos sei lá o que for. Mas Ele nos chamou porque Ele nos amou. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Deus começou a boa obra em nós, nos chamando. É Deus que foi atrás de nós. É Deus que nos chamou. Segunda palavra, chamou. Ele dá o Evangelho e o Espírito a todos os seus eleitos. Ele dá o Evangelho, a palavra em que nós estamos com ela aqui. Ele nos dá o Evangelho. E o Espírito que intercede por nós. A palavra como um espelho em que nós podemos estar lendo
e cada vez tendo mais clareza. Ele nos dá a palavra. Qual é a nossa parte? Observando e vivendo. Observando a palavra e vivendo a palavra. E vivendo de acordo com a sua vontade. Deus fala conosco através da Bíblia e da comunhão com Ele. Todo o tempo, a todo tempo em que nós buscarmos o Senhor, nós vamos ter resposta. Nós vamos ter conforto no nosso coração. Justificou, Ele nos declara justo por nossa fé em Jesus, motivo de manter acesa a nossa comunhão com Cristo. Justificou, essa palavra, Ele nos declara justo diante de Deus. Em Mateus 24, 44, Ele fala, Jesus dizendo que nós temos que estar apercebido, porque nós não sabemos quando Ele vai voltar. E essa palavra, apercebidos, quer dizer estar munidos, provido, estar sempre em comunhão. Alguém que está percebido é alguém que está pronto, é alguém que está cheio, é alguém que está provido, abastecido, a mesma palavra. Alguém que está em comunhão. Como a palavra de Deus fala ao nosso coração. Nós já ouvimos a mensagem de hoje, em que nós precisamos estar cheio da graça de Deus, não cheio das coisas lá de fora, que não nos oferece nenhuma segurança. Glorificou. Deus trará a todos os seus eleitos a sua glória eterna, a presença e a imagem de Cristo, para nós passarmos por todo esse processo que nós acabamos de ver aqui. O chamado de Deus, nessa caminhada, a nossa justificação, a nossa vida, a nossa comunhão com Cristo, para nós chegarmos a essa glorificação. Deus trará todos os seus eleitos, todos aqueles que Ele cuidou. Aí podemos dizer, alguém pode dizer, mas então Deus não cuida de todo mundo? Não é igual. Nós já falamos. Nós temos a bênção especial. A Bíblia fala que Deus dá o sol e a chuva para os justos e para os injustos, para os ímpios e também para os incrédulos. E nós recebemos, mas nós recebemos algo a mais, a salvação em Cristo Jesus. Estamos caminhando de glória em glória em sua santificação. Em 2 Coríntios 3,18, diz: todos nós com o rosto desvendado, contemplando como espelho a glória do Senhor. O Evangelho é como um espelho que dá clareza para nós. A palavra de Deus nos mostra, quando no momento em que nós fomos chamados, Deus nos chamou, nós tínhamos uma visão. Mas a partir do momento dessa comunhão, dessa vivência com Cristo, do aprendizado, foi clareando a nossa mente. A palavra de Deus é como esse espelho que vai mostrando cada dia mais. Seremos transformados e estaremos face a face com o Senhor. Pensando um pouquinho, muitas pessoas, mas eu não vejo Deus com os nossos olhos físicos. Não vamos ver Deus. Mas nós que cremos, nós sabemos que Deus existe. Deus existe e está conosco. Como nós sabemos disso? Como nós cremos? Somente pela fé. Pela fé, pela certeza
que a palavra de Deus ela é fiel. Fala que Deus está conosco, Deus está no nosso coração. Deus não está na igreja, só na igreja, nas quatro paredes, mas está na igreja que é o nosso corpo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Quantas coisas nós poderíamos estar falando nesta noite? Concluindo, para nós refletirmos. Se Deus é por nós, vamos estar refletindo sobre essas interrogações, sobre essa palavra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Cada um pode estar pensando no seu coração. Ninguém será contra nós. Porque aquele que não poupou seu filho, não nos dará com ele todas as coisas? Sim. Então ninguém será contra nós. Porque o amor de Deus é tão grande para a minha vida e para a sua vida. Se Ele deu seu filho, por amor de nós, Ele vai cuidar de nós. Ele é por nós, ninguém será contra nós, porque nós não estamos sozinhos. Essa é a maior prova de amor. Quem intentará acusação contra os eleitos? Ninguém poderá. Não vai ter nenhum sucesso. Quem nos condenará? Ninguém nos condenará. Jesus é o nosso advogado. Ele está nos advogando. Quem separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem separará? E nós temos uma lista que fala até o versículo 35. Será? Quem separará do amor de Cristo? Será tribulação? No versículo 35. Será angústia? Será perseguição? Será fome? Nudez ou perigo ou espada? Nada pode separar-nos do amor de Deus. Podemos sim passar por provação. O crente pode passar por provação, mas não somos vencidos pelas provações. Pelo contrário, vai servir para o nosso crescimento. Como é bom a gente pensar assim. Como é bom a gente entender assim, que nada que aconteça na minha vida que pode parecer mal, que pode ser que me entristeça, mas logo eu já penso, Deus tem um propósito para a minha vida. Não foi por um acaso. Como está a minha comunhão com Deus? No que eu preciso mudar? Deus vai mostrar. Deus vai falar para nós. Que Deus nos abençoe, nos ajude a perseverar nessa caminhada cristã, sabendo que não estamos sozinhos na caminhada. Que Deus nos abençoe. Amém?